Olá, meu nome é Aline, sou advogada tributarista no Arquelau de Paula Advogados. Estou aqui hoje com o Arlindo, nosso advogado sênior, responsável pelo núcleo tributário, e hoje iremos abordar acerca da desoneração de clínicas médicas. E aí, a partir disso, existem alguns temas que iremos debater ao longo do tempo, mas hoje, mais especificamente, iremos tratar sobre o ISS dessas clínicas médicas. Então, puxar a palavra do Arlindo. Arlindo, nós temos então uma pessoa que seria clínica médica, uma pessoa jurídica clínica médica, logo prestadora de serviço de saúde e logo atividade incidente o imposto sobre serviço de competência do município. No caso aqui de Rondônia, precisamente de Porto Velho, município de Porto Velho. Isso. E aí, recentemente, nós tivemos a instituição do Código Tributário Municipal, que só reiterou uma possibilidade já conferida anteriormente, que é justamente a aplicação do ISS de maneira fixa, né, de forma a desonerar e de que forma não seja variável essa incidência desse tributo. E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, como é que é feito, quem são os responsáveis, quem consegue usufruir desse direito. Meu nome é Arlindo, a gente trabalha no escritório Arquelau de Paula. Ladeio com a Aline, também lá no núcleo tributário. E esse bate-papo aqui é mais para informar, orientar os contribuintes acerca dessa possibilidade de desoneração tributária, principalmente para sociedades uniprofissionais. Muitas sociedades não têm esse conhecimento desse regime especial que acaba vindo a desonerar a sua carga tributária. O nosso Código Tributário Municipal recente foi aprovado em 2021, com vigência em 2022, recém um bebê, mas já há a possibilidade de essas sociedades virem a recolherem o ISS em cima da UPF. Aí vai em cima do quadro societário, dois integrantes da sociedade, recolhe, salvo engano, 3 a 5 PFs, em vez de recolher em cima do faturamento mensal e aplicar alíquota de 5%. Ou seja, dependendo da dinâmica e do caixa da empresa, isso é uma desoneração muito alta. Então é bom analisar essa possibilidade e procurar uma consultoria jurídica e também contábil para ver a viabilidade dessa aplicação e, consequentemente, a desoneração. Então, só para ilustrar, quando a gente fala de ISS uniprofissional, a gente está fazendo referência ao quadro societário. Então, é importante que no quadro societário dessa clínica esteja somente um profissional... Profissionais habilitados na mesma área. Entendi. Então, por exemplo, no caso de clínicas médicas, que todos sejam médicos, por exemplo. Isso, perfeito. Arlindo, para usufruir, então, desse benefício, o nosso ponto de saída, o nosso marco é o quadro societário. Claro que é importante que a gente verifique o critério operacional ali da empresa, mas o ponto de partida é o quadro societário. Então, pelo fato desse benefício ser estendido a sociedades uniprofissionais, isso pressupõe, então, que no quadro societário esteja somente, por exemplo, no caso de clínicas médicas, um quadro formado exclusivamente por médicos. Seria esse o embasamento? Isso, o ideal seria isso. O ideal seria que o quadro societário seja formado apenas por integrantes da mesma profissão, estejam habilitados uma sociedade que vai prestar serviço de saúde, de medicina, que seja apenas médicos. Há alguns entendimentos do STF e STJ que uma enfermeira ocupou nesse quadro, mas desde que a empresa preste serviço final, ainda consiga esse benefício, só que fica um pouquinho mais difícil, a gente não orienta. A forma ideal seria que o quadro societário seja composto apenas por membros, por sócios da mesma profissão. Perfeito. Então, além da questão do uniprofissional, é importante as operações que acontecem nessa clínica, né? Não raras vezes a gente se depara com um quadro societário que enfim, por tentar uma segurança, ali a empresa acaba rolando algumas atividades que nem sempre são as prestadas por ela. Que extrapolam, né? Extrapolam, exato. Então, assim, partindo do pressuposto que o nosso marco inicial é o quadro societário, é o contrato social, o que a gente precisaria ali, então?
de uma sociedade, ainda que uniprofissional, né? Hoje já é permitido que sociedades unipessoais e uniprofissionais integrem esse benefício, correto? Isso, correto. E que as atividades estejam vinculadas à atividade fim de uma clínica. Isso. Muito bom esse ponto que você levantou, porque apesar de ter esse benefício apenas para sociedades que o quadro societário é de uma única profissão, a gente não pode vincular essa atividade com atividade empresarial, porque se a gente ficar vislumbrado que a sociedade pratica uma atividade empresarial, ela perde o benefício do recolhimento do ISS pela quantia fixa pelas UPFs. A atividade empresarial não pode ser o fim almejado pela sociedade. O que é uma linha muito tênue, né, ali? Porque, por exemplo, dentro de uma sociedade, por exemplo, formada por médicos, ou um laboratório que seja, um consultório dentário, a gente tem ali que, legalmente, a responsabilidade de tudo que é praticado ali dentro. Então, por exemplo, se eu sou uma dentista e eu realizo um procedimento que, enfim, ficou evidenciado que eu cometi algum erro, alguma imperícia, eu sou responsável pessoal por pelaquela conduta. Então, e é isso que faz caracterizar, e é isso que é o fundamento, pelo menos no meu entendimento, é a base para que a gente consiga esse benefício. Então, por exemplo, tanto é que é comum que ocorra, é importante só consignar que esse não é um benefício exclusivo dos médicos e dos profissionais da saúde, mas sim daqueles profissionais que respondem pessoalmente pelos seus atos e que, eventualmente, até por uma proteção patrimonial que constituam uma pessoa jurídica, que proteja ali a sua atividade, enfim, até de planejamento da própria receita. Então, o que é que nós temos? Nós temos a criação de uma pessoa jurídica com fins da atividade, uma atividade pessoalmente, que eventualmente pode ser responsabilizado o próprio prestador de serviço, o próprio médico, o próprio dentista. Até os advogados, meus advogados têm direito a esse benefício. E que pessoalmente respondem isso não por um critério subjetivo, mas um critério legal. Então, o Código de Ética do médico, por exemplo, já dispõe que, caso ocorra um erro ali, um procedimento que fique evidenciado uma perícia, ele será pessoalmente responsável por aquela conduta. E aí eu entendo que esse é o grande plano de fundo desse benefício. Então a gente percebe que o quê? O plano de fundo desse benefício é justamente essa responsabilidade pessoal que decorre, inclusive, da legislação. Então é importante sempre posicionar isso, sempre levar isso em consideração, que a responsabilidade, e por isso da existência desse benefício, é a responsabilidade do sócio. Isso. E não porque a gente está partindo de uma mercantilização. Claro que a gente, quando presta um serviço, a gente quer oferir renda, né? Lucro, mas isso não descaracteriza que o médico, por exemplo, no caso do nossa conversa hoje, é o responsável pelo aquele procedimento. Outra questão também que afasta essa configuração da atividade empresarial é que essa sociedade tem que tomar o devido cuidado ao contratar os funcionários, que os funcionários têm que ser apenas auxiliares do serviço final. Os funcionários contratados não podem prestar atividade fim da sociedade. Isso, caso o contribuinte não consiga esse benefício administrativamente junto à Sinfase, a gente está dando a hipótese de Porto Velho, mas os municípios, a maioria dos municípios aplicam esse regime especial de tributação. Se não conseguir administrativamente, vai ter que recorrer à esfera judicial. Recorrendo à esfera judicial, a gente vai ter que, de fato, afastar a atividade empresarial. Então, a gente tem que ter o devido cuidado ao contratar os funcionários para que eles sirvam apenas como auxiliares, nunca prestar atividade fim. Se minha clínica, estou falando aqui como se eu e você fôssemos médicos, se tivéssemos uma clínica e fôssemos contratar um profissional para nos auxiliar, a gente não poderia contratar um médico para exercer a atividade fim da gente, porque aí ficaria configurada a atividade empresarial e afastaria esse regime especial de tributação pela alíquota fixa do ISS. Também tem que ter esse cuidado na hora de contratar alguns profissionais.
tem que ser apenas para auxiliar os sócios. E aí, além desse cenário, inclusive que isso que você falou, não temos só aqui no município de Porto Velho, nós temos em praticamente todas as cidades, todos os municípios do nosso país. Inclusive, recentemente nós tivemos uma discussão, né, do STJ, se o fato dessa pessoa jurídica criada para, enfim, separar patrimônio, independentemente da finalidade, tivesse a característica limitada, se isso faria com que esse benefício pudesse ser afastado. E aí o STJ entendeu que não, falou, poxa, pouco importa a classificação ali da pessoa jurídica. Se de fato ficar evidenciado que é uma sociedade uniprofissional, que o quadro societário está composto de forma correta e que o serviço exercido é de caráter complementar, podemos dizer assim, ao quadro societário, então imagine assim, pegamos ali uma empresa X, uma clínica X, o quadro societário exclusivamente por médicos, ou ainda que seja um médico só, é inclusive importante falar dessa possibilidade, que as atividades ali indicadas sejam puramente médicas. E o fato de ser um LTDA não pode impedir que ela usufrua desse benefício. Porque aí qual era o entendimento, muitas vezes, do município? Já que ela é limitada, então está ocorrendo uma separação entre a responsabilidade do sócio e da pessoa jurídica. E, de fato, isso não acontece, porque a obrigação, por exemplo, do médico ela é legal. Então, independente se o médico está incluído numa sociedade limitada ou se ele atende por conta própria, pessoa física, a responsabilidade é a mesma. Então não há essa diferença e ficou recentemente assentado pelo STJ aqui que pode. Então não tem essa diferenciação entre a Constituição e a forma que foi constituída a empresa. Perfeito. Aproveitando o gancho para entrar no assunto, também já teve decisão do Superior Tribunal de Justiça de que a inscrição da sociedade uniprofissional na JUSER, que é a Junta Comercial, isso também não caracteriza a atividade empresarial a fim de afastar esse regime especial. Também é bom deixar claro, você que tem a sociedade inscrita na Junta Comercial, só pelo fato dela estar inscrita não quer dizer que você vai perder esse benefício de recolher o ISS pela alíquota fixa. Tá? É também um ponto muito importante que às vezes a sociedade não busca esse regime de tributação porque pensa que apenas a inscrição lá no Junta Comercial vai fazer eu perder esse meu direito, mas não vai. Já estou imaginando ali com o nosso ouvinte, Arlindo, sou médico, pretendo constituir uma pessoa jurídica para exercer minha atividade, ou já tenho, mas não preenche os requisitos. Tá tudo perdido? Entendo que não. É plenamente possível que aquele que, por exemplo, que é um médico ou que já tem uma sociedade, ainda que unipessoal, ou com outros médicos, ou ainda que não com outros médicos, e pretenda usufruir desse benefício, ele ainda consegue delimitar, organizar esse partindo do pressuposto que o quadro societário e o contrato social é sempre o nosso ponto de partida, nada impede que haja as correções para que ele consiga usufruir desse benefício. Então, poxa, Aline, na época eu não tinha ciência da possibilidade de usufruir desse benefício, mas, poxa, é um direito meu, eu preencho os requisitos ainda que fáticos, né? Porque a gente, nem sempre o que acontece dentro da clínica é o que está descrito no quadro. Isso, então, nada impede que a gente consiga organizar esse... Aparando as arestas, né? A gente consiga enquadrar a sociedade. Então, assim, partindo do pressuposto, Aline, não, atualmente, é importante só a gente conseguir dar uma coisa. Não é que a gente vá alterar como ocorre o esquema ali dentro da clínica. A gente vai só exteriorizar isso para o contrato social. Porque às vezes no afã ali de criar uma sociedade, uma pessoa jurídica, coloca ali o Arlindo, o irmão que é enfermeiro, o irmão que faz um contador, e ali fica o contrato social e a gente não consegue, claro, conseguir o deferimento nem administrativo, nem judicial. Sim. Então, o que a gente consegue? A gente consegue, se evidenciado que ali dentro, de fato, o que ocorre
é um serviço médico exclusivamente, a gente só basicamente precisa traduzir essa realidade fática para dentro do contrato social. Então, basicamente, ô Arlindo, você é advogado? Sou advogado. Então, você pretende constituir uma sociedade com a Aline? Então, Aline e Arlindo, advogados, perfeito. Porque lá no objeto da sociedade, qual que é a atividade da sociedade? Prestação de serviço jurídico, ponto. É isso que nós estamos fazendo e é isso que, basicamente, que nós precisamos. Isso. E aí, a par disso, nós já conseguimos dar entrada no benefício. Obrigada, doutor Arlindo. Acredito que conseguimos sanar a dúvida dos nossos colegas. Vamos continuar com o projeto. Existem outros temas de clínicas médicas, enfim, com os profissionais liberais no geral, acerca da desoneração tributária. Então fique por dentro das nossas redes sociais e acompanhe mais sobre desoneração tributária.